Eu cresci ouvindo que Michael Jackson era o rei do pop e aposto que você também. Mas pensa comigo, num mercado extremamente competitivo, onde milhares de artistas talentosos surgem todo ano, porque só ele ganhou esse título que ninguém mais ousou tirar. Michael não virou rei por acaso, ele virou por causa de uma tempestade perfeita que ninguém repetiu até hoje. Foi uma sequência obsessiva, calculada, quase como se ele tivesse hackeado o sistema da música. Hoje você vai descobrir o que esse cara fez em apenas 18 meses, que a maioria dos artistas, mesmo aqueles com 20, 30 anos de carreira, não consegue fazer numa vida inteira. Uma sequência tão insana que fez barreiras caírem, o mundo parar de respirar por alguns segundos e um recorde ser cravado tão fundo que décadas depois ainda ninguém chega perto. Eu sou o Fefeu e você tá sintonizado na W4 Docs, fechou? Antes de mergulhar nessa sequência insana de 18 meses, preciso te levar de volta para 1982. Michael não era nenhum novato desesperado batendo na porta da indústria. Longe disso. O cara já tinha nascido no palco, vinha direto dos Jackson 5, aqueles meninos que faziam geral dançar desde os anos 70. Ele já tinha explodido com Off the Wall em 79 e esse álbum era quente. Mais de 20 milhões de cópias vendidas no mundo todo, hit atrás de hit. E mesmo assim, para ele não era suficiente. Ele olhava para aquilo tudo e pensava que ainda era pequeno demais. Porque mesmo com Off the Wall explodindo tudo, mesmo com milhões de cópias e o mundo já aos seus pés, ainda existia uma barreira que ele precisava romper. A MTV era branca pra caralho, o pop inteiro era controlado por executivos que decidiam quem entrava na rotação e quem ficava de fora. Artistas negros quase nunca. E isso não era teoria da conspiração, era prática diária da indústria. Michael viu isso tudo e decidiu que não ia pedir permissão e nem mendigar espaço. E foi aí que a obsessão virou guerra. Michael queria criar o álbum mais vendido da história. Queria forçar o sistema a se curvar, queria que o mundo inteiro parasse para ouvir e ver um homem negro dominando tudo. E foi ali que ele começou a construir uma máquina de dominação. Trabalhando com Quincy Jones, o maestro que já tinha feito Off the Wall explodir, eles mergulharam em meses de gravação insana, de abril a novembro de 1982. 7 meses trancados no estúdio, com um orçamento de $750 mil, uma fortuna na época, mais de $2 milhões hoje. Fontes confirmam que Michael e Quincy trabalharam em cerca de 30 músicas e quase tudo foi descartado. Muita gente não sabe, mas Quincy não gostava de Billie Jean inicialmente, mas Michael salvou a faixa porque era obcecado pela linha de baixo. Beat It foi adicionada no final para dar aquela pitada de rock no disco, e 4 das 9 faixas finais foram trocadas no fim do projeto. Eles remixaram o álbum inteiro de novo, uma semana por faixa, sem dormir. Michael cantava até a voz cansar e Bruce, o engenheiro, cortava 8 barras aqui, metade de uma intro ali, para caber tudo no vinil sem perder punch no baixo. Tudo isso porque Michael queria um álbum onde cada música fosse um hit. Era perfeição ou nada. Antes de seguir em frente, deixa eu deixar claro. Thriller não foi só um álbum, foi uma estratégia de dominação total. Billie Jean explode primeiro, não só pela música. Era o baixo, a tensão sexual e a postura. E quando o clipe entra na MTV, acontece o que pouca gente lembra direito. A MTV não queria tocar, os executivos resistiram com unhas e dentes. A gravadora de Michael pressionou pesado, afinal de contas, se a MTV não tocasse, os caras iam tirar tudo da grade deles. A MTV cedeu, mas o público não aceitou menos, exigiu mais. Michael não entrou na programação como convidado, e o sistema mudou para sempre. Antes dele, artista negro tinha espaço minúsculo na TV musical, e depois dele nunca mais foi igual. Mas ele não parou por aí. Beat It vem logo em seguida.
uma faixa pop com solo de guitarra do Ed Van Halen, de graça só pela diversão. O cara juntou pop, rock e R&B numa época em que esses mundos eram separados quase por lei. Não era sobre dominar um gênero, era sobre dominar todos. E então chega o momento que transforma tudo. O especial de 25 anos da Motown em 25 de março de 1983. Michael entra no palco, canta Billie Jean e no meio da performance ele faz aquilo. Por 8 segundos, o maior palco da América viu um homem desafiar a lei da gravidade. E o mundo prendeu a respiração junto. No dia seguinte, ninguém falava de outra coisa. Crianças tentavam imitar na sala de casa, artistas quebravam a cabeça para entender como, a mídia tentava explicar o inexplicável. E até hoje, mais de 40 anos depois, o Moonwalk ainda para o tempo. Porque aquilo foi um instante em que Michael provou que a gravidade obedece a quem tem visão. E isso não envelhece, isso evolui. Ah, Fefeu, mas Michael não inventou o Moonwalk. Exato, e é exatamente por isso que ele é o rei. Ele não inventou, ele roubou como um artista de verdade. O Moonwalk ou Backslide, como chamavam, já existia há décadas nas ruas, no tap dance, no funk, na cultura negra underground. A versão mais próxima veio de Jeffrey Daniel, dançarino lendário da Solid Gold e do Soul Train. Michael viu e ficou obcecado. Contratou aulas particulares e depois refinou o passo direto com Jeffrey quando voltou de turnê. Isso não é plágio, isso é evolução cultural e ninguém fez melhor. Como se não bastasse, 1984 chega. Grammy Awards, Michael sai da noite com 8 Grammys. Recorde absoluto até hoje. Ninguém bateu. Mas ainda faltava o golpe final. O videoclipe de Thriller. Honestly, we're out of gas. So, what are we gonna do now? Hoje todo mundo chama de icônico, mas se você não viveu, é difícil sentir o impacto real. Antes, clipe era promoção barata, depois virou cinema. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. 14 minutos, narrativa completa, coreografia de zumbis, maquiagem hollywoodiana, orçamento de curta-metragem. Ele redefiniu o formato inteiro. A MTV parou e aqui nasceu a cultura pop como a gente conhece hoje. O resultado, o álbum voltou pro topo de novo. É aqui que a sequência fica absurda de verdade, porque qualquer artista teria descansado, mas Michael acelerou. Thriller virou o álbum mais vendido da história. Estimativas atuais apontam mais de 70 milhões de cópias globais, 34 vezes platina só nos Estados Unidos. Nenhum streaming, nenhuma era digital, nenhum algoritmo conseguiu tirar esse trono. Porque vamos ser sinceros, quando 1.500 streams equivalem a uma venda de álbum e tem gente comprando bilhões de plays baratinhos em fazendas online para inflar números, o jogo muda. Thriller vendeu 70 milhões de cópias físicas em uma época sem bots. Cada uma delas era alguém real escolhendo ouvir Michael. Isso sim é domínio que não envelhece, é permanência. Fora que existe um fator histórico que muito provavelmente você não sabe. Em 1983, a indústria da música estava afundando. As vendas despencando por causa da recessão, backlash anti-disco e pirataria via cassete. As gravadoras demitiam gente, lojas esvaziavam, e aí veio Thriller e injetou bilhões em receita, trouxe o público de volta para as lojas, e elas compraram não só Michael Jackson, mas outros álbuns também. No pico, vendia 1 milhão de cópias por semana. Sem Thriller, o pop dos anos 80 talvez não tivesse sido o mesmo. Agora junta tudo que esse cara fez em menos de 18 meses. Quebrou a barreira racial da maior vitrine musical do mundo, reinventou o videoclipe como forma de arte, criou o maior passo de dança da história, misturou gêneros que se odiavam, levou 8 Grammys numa noite só e colocou o álbum num trono que ninguém nunca mais tirou. Isso não é sucesso, isso é dominação cultural. E agora você sabe que o título de rei do pop não foi marketing. Foi constatação factual. Rei não é quem vende muito, é quem muda as regras do jogo.
E Michael não dominou só as paradas, o cara dominou a imaginação coletiva. Era assunto em jornal, TV, rádio, escola, conversa de bar. Não existia algoritmo, existia impacto real. E o mais impressionante é que nada parecia improvisado. Era disciplina, obsessão por perfeição, estratégia pura. O cara estudava palco, estudava câmera, estudava o som. Michael virou rei do pop porque transformou talento em projeto. E deixa eu te perguntar uma coisa sincera: quantos artistas hoje conseguem lançar uma música, um clipe e um movimento de dança que o planeta inteiro tenta copiar ao mesmo tempo? A sequência que começou com Billie Jean, passou pelo Moonwalk, explodiu com Thriller, consolidou com 8 Grammys e eternizou com um recorde de vendas, não foi sorte. Foi uma tempestade perfeita construída milimetricamente e quando a poeira baixou, o trono já estava ocupado. E se você entende o tamanho dessa sequência, entende porque o título nunca foi exagero. E agora eu quero saber qual a tua leitura dessa história. Existe alguém vivo hoje capaz de repetir uma sequência assim? Deixa aí nos comentários que eu tô sempre lendo todos, fechou? Muito obrigado por me ouvir até aqui. Lembrando que seu like, seu comentário e sua inscrição são o combustível que mantém esse projeto de pé. Considere também se tornar membro da W4 Docs e receber acesso a conteúdos exclusivos e outros benefícios que eu tô liberando aos poucos. E eu tô deixando na tela um documentário completo sobre a trajetória do maior artista musical que esse planeta já viu. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo. Fechou?